Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a você, irmão, a você, irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Está orando pela sua vida. Só passando para avisar, irmãos, que todos os dias, às 7 horas da manhã, tem oração da manhã aqui no canal. Então você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva para que quando os vídeos eles saírem, vocês possam estar recebendo eles. Amém? Irmãos, eu queria compartilhar uma mensagem com vocês nessa manhã e eu acredito que a sua vida vai ser edificada através desta palavra. Daqui a pouquinho, irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor, mas eu queria falar com vocês hoje a importância de nós reter aquilo que é bom, de nós filtrarmos aquilo que nós escutamos. Irmãos, nós somos seres humanos imperfeitos. Irmãos, todos pecaram e todos falharam. A palavra do Senhor, ela deixa bem claro isso, que nós não somos perfeitos. A única pessoa, irmãos, que passou aqui nessa terra e foi perfeita foi Jesus. E a Bíblia, ela fala para que nós, irmãos, venhamos reter aquilo que é bom, para que nós venhamos filtrar as coisas que nós escutamos, as coisas que nós ouvimos. É importante nós filtrar aquilo que é bom. Porque, irmãos, por mais que uma pessoa ela seja uma pessoa de Deus, eu acredito que você que está me ouvindo, meu querido irmão, minha querida irmã, você conhece muitas pessoas que você considera ser pessoas de Deus, pessoas honestas, pessoas que estão caminhando com Deus, que estão buscando viver uma vida reta. Mas nós temos, irmãos, que entender que por mais que a pessoa ela seja de Deus, ela está sujeita a falhar, a errar, a cair. Porque, irmãos, nós somos seres humanos, imperfeitos. Nós somos, irmãos, seres limitados. Todos nós estamos sujeitos a cair. Por mais que a pessoa ela esteja firme com Deus, ela ainda, irmãos, está sujeita. E pode acontecer daquela pessoa que nós admiramos, daquela pessoa que nós temos ela como exemplo, uma mulher cristã, um homem cristão, pode acontecer desse homem, dessa mulher, fazer ou falar, ter alguma atitude que vai contra a palavra de Deus. Isso, irmãos, por vários motivos. A pessoa, querendo ou não querendo errar, ela pode acabar cometendo um erro. Ela pode acabar propositalmente caindo no pecado, ou por acidente caindo no pecado, falando algo que não condiz com a palavra de Deus, seja proposital ou não. Irmãos, nós estamos sujeitos a errar. Por isso, irmãos, nós não devemos colocar toda a nossa confiança em um homem de Deus, em uma mulher de Deus. Por mais, irmãos, que nós temos essas pessoas como exemplo na nossa vida, eu mesmo, irmãos, eu tenho vários pastores que eu considero homens de Deus e que eu tento seguir os conselhos deles. Mas, irmãos, eu sei que por mais que essa pessoa seja uma pessoa influente na minha vida, eu sei que essa pessoa ela está sujeita aos mesmos erros que eu, às mesmas falhas que eu. Porque nós somos seres humanos, irmãos. E nós temos que tomar cuidado. O cuidado de não idolatrar pessoas. Porque hoje em dia é muito comum a sociedade, principalmente a sociedade cristã, idolatrar pessoas, pregadores, cantores, pastores. Mas, irmãos, nós não devemos fazer isso porque a nossa confiança ela tem que estar depositada unicamente, exclusivamente em Deus. Eu ouvi, irmãos, uma pesquisa, eu não sei se essa pesquisa é verdadeira ou não, mas eu ouvi falar de uma pesquisa que ele estava fazendo que
70% da população brasileira tomam as suas decisões com base nos influenciadores que elas seguem nas redes sociais. Olha só, irmão, 70% das pessoas tomam decisões da sua vida com base nas pessoas que elas estão sendo influenciadas nas redes sociais, os famosos influenciadores digitais. Irmãos, a nossa vida, as escolhas que nós tomamos na nossa vida, ela tem que ser tomada primeiramente por nós, mas é Deus que tem que nos influenciar. A decisão que nós tomamos, ela tem que ser direcionada e influenciada por Deus. É lógico, irmãos, que você pode seguir e acompanhar uma pessoa cristã, um influenciador cristão, até mesmo um secular, não tem problema. Mas, irmãos, você tomar suas decisões naquilo que pessoas das redes sociais estão falando, estão conduzindo você a fazer, isso, irmãos, não pode acontecer. É Deus que tem que ser influência na nossa vida. Eu quero ler, irmãos, aqui com você o texto que se encontra no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, que vai dizer o seguinte: não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Não desprezem as profecias. Examinem tudo. Fiquem com o que é bom. Olha só, irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele está aconselhando a igreja que estava em Tessalônica a não atrapalhar a ação do Espírito Santo, ou seja, os dons espirituais. Tem muitas pessoas, irmãos, hoje em dia que não acreditam em dons do Espírito Santo, mas a Bíblia deixa bem claro sobre os dons espirituais. E Paulo, ele vai aconselhar a igreja de Tessalônica a não atrapalhar a ação do Espírito Santo, a não atrapalhar os dons, o falar em línguas, as profecias e também os outros dons do Espírito Santo. Paulo, ele fala para que a igreja não venha atrapalhar isso de acontecer. Mas só que, irmãos, ele vai falar o seguinte: examinem, no versículo 21, ele vai falar para que a igreja venha examinar tudo que vai ser falado, tudo o que as pessoas estão fazendo, e para elas reter o que é bom, para elas ficar com aquilo que é bom. Elas ouvirem, elas escutarem, mas pegar para si aquilo que é bom. Filtrar. Em outras palavras, o apóstolo Paulo, ele fala para que a igreja ela venha filtrar aquilo que vai ser proveitoso e descartar aquilo que não vai ser útil, que não vai ser proveitoso. É isso, irmãos, que nós devemos fazer. Tudo que nós escutamos, até mesmo isso que eu estou falando com você, irmãos, você tem que filtrar. Não é porque o pastor muito famoso, muito conhecido, o pastor que já operou, que já curou multidões. E tem pessoas, irmãos, que são usadas por Deus nos dons espirituais, que curam, que colocam a mão sobre as pessoas e as pessoas elas caem debaixo do poder de Deus. Mas, irmãos, mesmo essas pessoas mais conhecidas, mais renomadas, as pessoas mais influentes no mundo gospel, tudo aquilo que ela falar, nós não devemos trazer aquilo, irmãos, como uma verdade absoluta. Nós devemos filtrar e reter aquilo que é bom e descartar aquilo que não vai ser proveitoso. Irmãos, eu também tenho pessoas que eu gosto de acompanhar, pessoas cristãs. Eu vou até contar um caso aqui para vocês. Uma vez eu estava ouvindo a mensagem de um pastor que eu gosto de acompanhar ele. É um pastor que eu considero homem de Deus, um homem honesto. E eu gosto, irmãos, de estar acompanhando a mensagem desse pastor. Toda semana eu escuto as pregações dele, as mensagens dele, porque são mensagens edificantes. Mas só que, irmãos, teve um dia que eu estava ouvindo a mensagem desse pastor
E ele falou algo que no momento que eu escutei aquela palavra, acabou não testificando o meu espírito. Eu pensei comigo, eu acho que esse pastor errou. E depois, irmãos, eu fui averiguar, eu fui conferir na Bíblia, e realmente, irmãos, aquele pastor, ele cometeu um equívoco, né? Ele errou. Mas, irmãos, eu acredito que a intenção dele não foi errar. Acredito que talvez ele aprendeu de um jeito errado, de uma maneira errada. E tem erros, irmãos, que as pessoas cometem é porque elas aprenderam daquela forma. Elas aprenderam errado. E elas cresceram entendendo que aquilo era certo. Mas na verdade não é. Mas pelo fato dela crescer dessa forma, desse jeito, com aquele ensinamento, ela acha que aquilo que ela está falando é o certo. Mas na verdade não é. Então, irmãos, eu acredito que não foi a intenção dele errar. A intenção dele não foi mentir. Eu acredito que ele cometeu um erro porque ele é ser humano. Ele é um pastor muito conhecido. Eu não vou falar o nome dele aqui, irmãos, mas é um pastor muito conhecido e eu não parei de acompanhar os vídeos dele porque ele errou uma vez. Não, eu continuei acompanhando, considero ele ainda assim como um homem de Deus, servo de Deus, continuo acompanhando os vídeos dele. Mas, irmãos, eu reti o que era bom para mim e aquilo que não era proveitoso, eu descartei, eu joguei fora. Eu filtrei aquilo que era bom para mim. E aquilo que era bom para mim, eu retive. Mas aquilo que não foi proveitoso, eu descartei. E é isso, irmãos, que nós temos que fazer. Irmãos, tudo que você ouvir, seja de pastor, seja de pregador, seja de evangelista, seja de qualquer pessoa de Deus, você tem que fazer um filtro. Porque, irmãos, nós estamos sujeitos a errar. Irmãos, eu não estou falando para você ficar desconfiado de todo mundo. Ah, você tem que... Não. Mas nós temos sim, irmãos, que fazer esse filtro para que nós não venhamos praticar coisas erradas achando que é o certo. Vocês entenderam, irmãos? Eu quero orar por você nessa manhã. Vamos orar a Deus pedindo para que Deus nos ajude a filtrar tudo aquilo que é bom para nós. Para que nós venhamos reter tudo aquilo que é bom e descartar tudo aquilo que não é proveitoso. Amém? Ore comigo, irmãos, nessa manhã. Ore com fé. Ore de todo o seu coração. Senhor Deus e eterno Pai, aqui neste momento nós entramos na Tua presença e Te agradecemos, ó Deus, por essa mensagem. Nós entendemos, Deus, a importância de nós reter aquilo que é bom, de nós filtrarmos tudo aquilo que nós escutamos. Deus, quantas pessoas estão sendo enganadas porque estão deixando, acreditando em qualquer coisa, em qualquer palavra, em qualquer pessoa que se diz homem de Deus, mulher de Deus. Quantos irmãos, ó Deus, já foram enganados por falsas profecias, falsas doutrinas. Talvez, ó Deus, esse irmão que está escutando essa mensagem, que está escutando essa oração, talvez ele já foi vítima de uma palavra, de um pastor, de uma pessoa que se dizia homem de Deus, mas foi uma palavra mentirosa, uma palavra enganosa. Mas porque esse irmão, ó Deus, não soube filtrar aquilo que ouviu, ele acabou se enganando com aquilo. Mas, ó Deus, eu te peço neste momento que o Senhor venha nos dar discernimento para entender o que é bom para nós e o que não é. E não somente, ó Deus, discernimento, mas que nós venhamos, ó Deus, praticar aquilo que é bom. Porque não basta somente nós entendermos o que é bom e o que não é. Nós precisamos também praticar aquilo que é bom. Não somente conhecer. Deus, é isso que eu peço ao Senhor neste momento, pela vida deste irmão, deste ouvinte que está escutando essa oração.
Deus, que nós venhamos filtrar tudo aquilo que passa pelos nossos ouvidos. Que nós venhamos analisar, que nós venhamos pedir direção do Senhor, tudo aquilo que nós escutamos, para que nós venhamos absorver tudo aquilo que for proveitoso para nós e descartar tudo aquilo que não vai servir para a nossa vida, que vai ser pedra de tropeço para nós, ó Deus. É essa a oração que eu faço ao Senhor neste momento, ó Deus, acreditando que o Senhor já selou a nossa vitória pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, tome cuidado com aquilo que você escuta. Filtre tudo aquilo que passa pelos seus ouvidos. Eu vou ficando por aqui. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.